Fala galera, bem-vindo aqui ao meu vídeo, eu me chamo Maurício Barros e finalmente o vídeo esperado por muitos de vocês, que é a marca da besta. Aproveite e envie esse vídeo para aqueles seus amigos que gostam desses temas de profecias, que quer aprender mais sobre a palavra de Deus e que ainda tem dúvidas sobre a marca da besta, que não sabe nem para onde vai. Envie esse vídeo para eles que eu tenho certeza que os olhos deles serão abertos assim como o seu será aberto hoje. E dependendo do que você acredita, dependendo daquilo que você vem seguindo durante anos, esse tema pode impactar fortemente a sua vida, galera. Então, eu peço a vocês que abram o coração, abra a mente, ore. Se você puder dar uma pausa rapidinho nesse vídeo e fizer uma oração pedindo para que Deus revele para você, para que Deus fale com você, porque esse vídeo ele pode mexer na sua estrutura religiosa. Então, ore. Venha com o coração sincero. Fique com a mente aberta. Não siga homens, não seja idólatras de igreja, de pastores e de meio religioso. Mas que a palavra de Deus seja única e verdadeira na sua vida. E não saia daí que teremos uma conversa muito séria agora, depois da vinheta. Nos anos 90 começou-se a pregar fortemente que a marca da besta seria um código de barras. Já no ano 2000 essa ideia mudou completamente. E uma nova onda foi o microchip implantado na pele, que por meio dele você poderia entrar em estabelecimentos, fazer compras sem portar dinheiro ou cartões. Já atribuíram até mesmo o QR Code como sendo a marca. E recentemente a vacina do Covid também foi o palco das atenções, pois foi muito veiculada que por conta do passaporte sanitário, que quem não fosse vacinado não poderia viajar de avião ou até mesmo impedido de entrar em estabelecimento. E aí você percebe que desde lá do passado, parece que essa marca da besta foi mudando as suas formas, né? Era código de barra, QR Code, chip, depois a vacina. Mas peraí, então quer dizer que a marca da besta foi evoluindo assim, passando de fase para fase, se transformando? Não, galera. O certo é que esses pregadores desses temas simplesmente pregavam temas que não estavam pautados nas escrituras sagradas. Eles pegavam aquelas situações sensacionalistas do momento, pegavam um texto isolado da profecia e atribuía como sendo a marca. Mas hoje você verá textos bíblicos que te levarão ao conhecimento profundo desse assunto. Em Apocalipse capítulo 7, lá trata de 4 anjos segurando os ventos. Eu já mostrei em temas anteriores que o significado de ventos são calamidades, pragas ou guerras. E aí outro anjo sobe do Oriente, e isso é em Apocalipse capítulo 7, viu pessoal? Esse outro anjo que sobe do Oriente, ele sobe com o selo de Deus. E ele diz para os 4 anjos que estão segurando o vento, para não soltarem os ventos até que o anjo do Oriente sele a testa do povo de Deus. E você pode ver isso em Apocalipse 7:3, que diz: não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos as testas dos servos do nosso Deus. Então, de um lado você tem um anjo selando as testas do povo de Deus, o povo de Deus agora vai ser selado. Do outro lado, lá em Apocalipse capítulo 13, também tem um selamento, só que já não é do povo de Deus, que diz: também obrigou a todos, os pequenos e os grandes, ricos e os pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar e vender, a não ser o que tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Isso é em Apocalipse 13, a partir do verso 16. Então você percebe que diante desse conflito, existe um povo que vai ser selado com o selo de Deus e um povo que vai ser marcado com a marca da besta. E quando as pragas caírem, o que tem o selo de Deus não pegará essas pragas, mas aqueles que foram marcados pela marca da besta, eles receberão as pragas e perderão a salvação eternamente. E esse lance das pragas, pessoal, você consegue ver que, por exemplo, assim como no Egito antigo, que os hebreus atenderam a ordem de passar o sangue nas portas e não receberam as pragas, enquanto que os egípcios não atenderam a ordem e todos os primogênitos morreram. 2 povos, 2 marcas e um conflito final. Agora eu vou fazer uma dinâmica com você. Eu não vou falar qual é a marca da besta. A Bíblia também não vai falar. A Bíblia só vai dar pistas. E você vai descobrir, você mesmo vai falar a marca da besta na sua cabeça, sem que eu diga, sem que a Bíblia diga. A Bíblia só vai dar pistas. E você, que nunca ouviu falar sobre a marca da besta, você vai descobrir.
Quer ver? Então, pessoal, como segue aí no gráfico que eu botei para vocês, na Bíblia você vai encontrar 3 personagens divinos e 3 personagens satânicos. Você vai ver que ao longo do livro de Apocalipse e ao longo de vários outros detalhes, tudo que Deus faz, Satanás imita. Tudo que Deus cria, Satanás faz a mesma coisa, ele cria um plágio. Então eu vou te dar um exemplo. Se Deus escolhe um carro para andar e ele quer uma cor branca, Satanás vai escolher um carro também, porque ele tem que imitar, só que a cor tem que ser contrária àquela que Deus escolheu. Se Deus escolhe um carro branco, Satanás vai escolher um carro também, só que preto, e assim vice-versa. Então no gráfico que você vê aí, ó, aqui do lado esquerdo, de azul, nós temos esses 3 personagens divinos, Deus Pai, Jesus e o Espírito Santo. Na Bíblia também tem 3 personagens satânicos, o dragão, a besta e o falso profeta. Vocês entenderam mais ou menos como vai funcionar a nossa linha de raciocínio daqui para frente, não é? Por exemplo, o antídoto. Ele se parece com o veneno, mas ele foi feito para combater o veneno. Antítese. Antítese é uma... parece com a tese, mas ela foi feita, a função dela é para contrariar a tese. Então tem a tese e tem a antítese, que a função dela é para contrariar a tese. Anticristo. Se parece com Cristo, quer ser adorado como Cristo, mas é contra Cristo. Por isso que é anticristo. E na Bíblia toda você vai encontrar as características de Satanás sendo contrária a Deus. Deus escolhe um modelo, Satanás vem, pega algo muito semelhante, só que de maneira oposta, para tentar copiar, plagiar as características divinas. Belezinha? Vocês conseguiram entender mais ou menos como funciona essa questão entre Deus e Satanás, essa cópia, essa briga entre Deus e Satanás? Tranquilo? Agora nós vamos continuar a linha de raciocínio. Aqui no gráfico de azul nós temos uma característica de Deus Pai. Olha só. Eu vou ler só os textos mais resumidos, pessoal, porque são muita passagem bíblica e eu não quero demorar muito tempo aqui. Vocês podem dar print e depois acompanhar com mais cautela, beleza? Eu vou ler bem resumido para vocês entenderem, depois vocês lerem com mais calma. Aqui de azul, que é uma característica de Deus, diz o seguinte: imediatamente me vi tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava sentado alguém. Aquele que estava sentado era com aspecto semelhante a jaspe e sardônio. Um arco-íris parecendo uma esmeralda circundava o trono. Ou seja, essa característica está falando do próprio Deus, que ele tem um trono. Então grave esses textos que eu marquei de amarelo, que são as palavras-chave. Deus tem um trono. Apocalipse 3 diz: a besta que vi era semelhante a um leopardo. Tinha pés como de urso, boca de leão, e o dragão deu à besta o seu poder e o seu trono. Olha só, Deus tem um trono, a besta também tem um trono. Vamos para o próximo. Essa característica é de Jesus, olha o que diz: sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo. Ou seja, os detalhes falando sobre Cristo diz que ele estava morto e depois estava vivo, né? Estava morto e estava vivo. Olha só o que acontece com a besta, que é o papado. Uma de suas cabeças parecia ter sofrido um ferimento mortal, mas o ferimento mortal foi curado. Estava ferida e agora está curada. Vamos para o próximo. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Ou seja, Deus dá autoridade para Jesus. Então Jesus recebe autoridade. Só que a besta também tem que copiar o aspecto de Jesus. Olha o que diz: adoraram o dragão que tinha dado a autoridade à besta. De um lado, Jesus recebe toda a autoridade. Do outro lado, a besta também recebe autoridade. Uma característica de Cristo diz o seguinte, o salmista conta: pois quem nos céus poderá comparar-se ao Senhor? Mas a besta também tem que fazer uma cópia. Olha o que diz: adoraram o dragão que tinha dado autoridade à besta. E também adoraram a besta, dizendo: quem é como a besta? Então, de um lado, você tem uma exaltação de Cristo. Quem poderá comparar-se ao Senhor? Do outro lado, também está dizendo: quem pode guerrear contra a besta? Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Então, o Espírito Santo, ele sela as pessoas. Essa figura divina, ela sela as pessoas. O apóstolo Paulo diz isso. Já a besta da terra, que é um plágio do Espírito Santo, olha o que diz: também obrigou todos, os pequenos e os grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa. Então, de um lado, Deus, na sua forma de Espírito Santo, sela o povo de Deus. Do outro lado, a besta da terra obriga as pessoas a receberem a sua marca. Então, Deus sela,
O anjo sela, o espírito sela e a besta também sela. A besta também faz esse papel plagiando o que Jesus faz. Olha essa outra, características de Jesus. Diz, eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor, o que é, o que era e o que há de vir. Você percebe que aqui nós temos uma condição de passado, presente e futuro. O que era, o que é e o que há de vir. Passado, presente, futuro. A besta também, olha só. A besta que você viu era passado, já não é presente e está para subir, futuro. Vocês perceberam esse plágio? A cópia vai seguindo por diversas características? Vamos para o próximo. Apocalipse 21, 2. Lá diz o seguinte. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Então no livro de Apocalipse trata de uma cidade que é a representação do povo de Deus, que é a cidade de Deus. Só que Satanás também teria que copiar. Ele também vai criar uma cidade para ele. Olha só o que diz Apocalipse. E ele bradou com voz poderosa, caiu, caiu a grande Babilônia. E ela se tornou habitação de demônios e antro de todo espírito imundo. Vocês perceberam, galera? É muito fácil. Quando você começa a ler os detalhes das profecias, os detalhes bíblicos, ninguém mais te engana. E como prometido, você vai descobrir qual é a marca da besta sem nem mesmo eu citar o nome. Beleza? Fechado? Porque a Bíblia tem poder, a palavra de Deus tem poder e ela vai falar para você sem que ninguém interfira. Ela vai falar para você qual é a marca da besta. Vamos continuar. No dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então nesse texto bíblico que você viu, você percebe que Jesus é tratado como uma figura simbólica de um animalzinho, o Cordeiro. Então um animalzinho é um símbolo utilizado para prefigurar Cristo. Só que Satanás também tem que copiar. Ele também tem que cometer plágio. E olha só o animalzinho que representa ele. Ele foi expulso. O grande dragão, a antiga serpente chamado Diabo e Satanás. Você viu como é que é fácil? Mas vamos seguir. Olha só essa outra contrafação, pessoal. Essa aqui é interessante. No livro de Deuteronômio, capítulo 6, lá diz o seguinte. Esta é a lei e os decretos. Eu estou lendo o verso 1. Se você continuar lendo o verso 2, 3, 4, 5 e 7, ele está falando dos 10 mandamentos. Então eu peço que você confira na sua casa. Não acredite em mim. Deuteronômio capítulo 6 está falando dos 10 mandamentos. Aqueles 10 mandamentos que você sabe, honra teu pai e mãe, não mate, não roube, guarda o sábado, não adore imagem de escultura, etc. É essa lei que Deus está se referindo lá em Deuteronômio capítulo 6. Olha só o verso 1. Esta é a lei e os decretos, que todas essas palavras que hoje lhes ordeno, amarre-as como um sinal na mão e na testa. Olha só que interessante, pessoal. Uma lei que são palavras, doutrinas, Deus está pedindo que amarre na mão e na testa. Grave isso. Palavras, lei, doutrinas, é para amarrar na mão e na testa. Olha o plágio da besta. A todos, os pequenos e os grandes, ricos e pobres, os livres e os escravos, faz com que lhes seja dada certa marca. Aonde? Na mão e na testa. Está plagiando exatamente o que Deus já tinha estabelecido. As palavras de Deus, que é a sua lei, era para ser amarrada na mão e na testa. Satanás agora força as pessoas a receberem essa marca na mão e na testa. Então, galera, se para Deus o que era para amarrar na mão e na testa eram leis, eram palavras, doutrinas, essa marca que Satanás também vai obrigar que seja selado na mão e na testa, também tem que ser leis, também tem que ser palavras, também tem que ser doutrinas. Agora a gente vai entrar num ponto crucial do tema de hoje. Olha só o que diz Ezequiel 20, verso 12 e o verso 20. Também lhes dei os meus sábados como sinal. Preste bastante atenção em cada detalhe. É Deus falando. Também lhes dei os meus sábados como sinal entre nós, para que soubessem que eu, o Senhor, fiz deles um povo santo. Então o livro de Ezequiel está dizendo, não sou eu, não é nenhuma igreja. O livro de Ezequiel está dizendo que o sábado servirá como um sinal entre Deus e o povo. Assim como essa aliança é um sinal, é como se fosse um símbolo entre eu e minha esposa, o sábado é um sinal entre Deus e o povo. Olha o verso 20. Santifiquem os meus sábados, para que eles sejam
um sinal entre nós. Então santifiquem os meus sábados para que eles sejam um sinal entre nós. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus. Galera, agora eu vou fazer a pergunta que não quer calar, que é a pergunta-chave desse tema que você vai descobrir agora com a marca da besta. Todas essas contrafações que nós falamos aqui. Deus tem uma cidade, Satanás tem uma cidade. Deus tem um trono, Satanás também tem um trono. Jesus recebe grande autoridade, a besta recebe grande autoridade. Jesus é prefigurado como um animalzinho, Satanás também é prefigurado como um animal. Algumas características de Jesus mostram uma condição de passado, presente e futuro. Era, é e há de vir. A besta também era, já não é e subirá do abismo. Então você analisando os paralelos dessas contrafações, você consegue entender como esse conflito entre Deus e Satanás começa a se desenrolar. E eu faço uma pergunta para você. De todas as características que Deus tem, Satanás ele imita. É algo muito parecido, só que contrário. E agora eu te faço uma pergunta. O livro de Ezequiel está dizendo que Deus tem um sinal. Ele tem o sinal dele, que é uma união entre ele e o seu povo. A Bíblia disse que é o sábado. Ou seja, Deus tem um sinal. Esse sinal é um dia da semana. Esse dia da semana serve para adoração. Então, se um dia da semana, que é o sábado, é um sinal entre ele e o povo, qual é a marca da besta? Qual é o sinal da besta? Também tem que ser um dia da semana, também tem que servir para adoração. E eu te faço a pergunta, que dia é esse? E como eu falei para vocês no início do vídeo que eu não ia falar qual é a marca da besta até que vocês descobrissem, vocês viram na Bíblia que o selo de Deus é um dia da semana e esse dia da semana serve para adoração. Então isso significa que a marca da besta também tem que ser um dia da semana, também tem que servir para adoração. E aí qual é o outro dia da semana que serve para adoração no meio religioso, que é bastante famoso? A sua cabecinha já sabe qual é. E agora, pelo fato de você agora já saber qual é a marca da besta, eu digo, a marca da besta ela será a santificação do domingo, pessoal. E o domingo não passa de uma palavra e uma doutrina. Só que eis a pergunta, Maurício, então quer dizer que a galera que guarda o domingo hoje já tem a marca da besta? Não se preocupe, pessoal, que vocês que guardam o domingo não têm a marca da besta. Porque a contrafação em relação à marca da besta, o selo de Deus, não ficou 100% ainda. O sábado é um dia da semana, ele é para adoração e é uma lei. O domingo é um dia da semana, é para adoração, mas ainda não é lei. E conforme nós vimos em vídeos anteriores, o domingo se tornará uma lei, obrigando a todas as pessoas a repousarem nesse dia. E é o que nós chamamos de decreto dominical ou leis dominicais. Quando o domingo finalmente for uma lei mundial, obrigando a todos a pararem e a repousar nesse dia, a partir dali o domingo será a marca da besta. Ele ainda não é, ele será a marca da besta assim quando se tornar lei mundial. E galera, para você que acredita que a lei foi abolida, que o sábado foi abolido, eu quero ler 2 textos para vocês ficarem com a mente fresca e não se esquecerem. Diante das perseguições que vão acontecer, quem será o alvo dessas perseguições será o povo que guarda os mandamentos de Deus. Olha só o que diz Apocalipse 12:17. Irou-se o dragão contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência. Quem é a descendência, pessoal? Vamos continuar lendo. Os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Não é qualquer pessoa que vai ser perseguido, pessoal. Somente o povo que obedece a esses mandamentos. A lei dos 10 mandamentos não foi abolida. Se fosse abolida, nós não precisaríamos mais obedecer o pai e a mãe, não precisaríamos obedecer a questão de não adorar outros deuses, não precisaríamos não matar, entendeu? Então, a pessoa que diz que a lei foi abolida, ela está completamente desinformada. E eu vou entrar em outros estudos mostrando que a lei está válida e o sábado também, beleza? Vou mostrar texto para vocês que mostra que o sábado ele existirá ainda no céu. E o outro texto é Apocalipse 14, verso 12, que diz o seguinte: aqui está a perseverança. De quem? Dos santos. E que santos são esses? Os que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis ao testemunho de Jesus. E quem está dizendo isso não sou eu, não é a igreja nem o pastor. É justamente a Bíblia, esse livro que você carrega debaixo do braço que se diz acreditar. Maurício, mas então o que dizer desses chips e essas tecnologias que estão envolvidas por aí? Pessoal, a Bíblia, através desse raciocínio lógico, nos levou ao entendimento e nos mostrou que é o domingo que ele será a marca da besta. Nada mais.
Se por acaso começarem a botar chip obrigatório para você não comprar e vender, ou qualquer outra coisa, digital, íris dos olhos, código de barras não importa. Todas essas coisas, todos esses periféricos, chip, código de barra, digital, não importa. Essas coisas, elas serão a ferramenta que vai indicar quem tem e quem não tem a marca da besta. A marca da besta e o selo de Deus nós já vimos nessa série. O sinal de Deus é o sábado. A marca da besta será a santificação do domingo. Qualquer outra coisa que passar disso pode ser uma ferramenta, algo que vai ajudar a identificar quem tem o domingo e quem tem o sábado. E caso você ainda desconfie, no próximo tema eu vou mostrar para você os cenários possíveis de que o domingo ele está ganhando força e ele se tornará a marca da besta. Não deixe de curtir esse vídeo, se inscreva caso você não seja inscrito e eu te vejo na próxima.